A partir de agora, começa o Pod Nando, com o Dr. Luiz Fernando. A partir de agora, começa o Pod Nando. Tem que dar um bom dia com ênfase. Bom dia, meu povo. Já teve o primeiro momento com o Acorda Menino. Agora a gente já tá chegando para como se fosse um encontro. Mas não é com Patrícia Poeta, é com o Dr. Luiz Fernando. Gostaria de agradecer aqui a presença da minha amiga que voltou a dormir, doutora Natália. Bom dia, doutora. Voltou a dormir, eu não tô entendendo essa expressão, Porque agora não. você tá descansando, tá tranquila, tá calma, maravilhosa. Você passa essa serenidade. Você não observou isso não, Bruno? Muito. Oxe, Bruno tá aqui de novo. Eu tô aqui. Não, meu irmão, você veio pra ser entrevistado, agora você vai entrevistar? Ah, eu entendi agora, voltou a dormir. Então estamos com um delay aí Ora. forte. Alce, rasga o tempo aí, homem, porque depois você vai me Few cobrar. moments. Galera, Voltei a dormir mesmo. um prazer estar com vocês aqui, tá certo? Doutora Natália Bustani aqui, que vai trazer um tema também muito importante. Hoje a gente vai falar de uma questão que, em alguma medida, acaba tendo um problema para muita gente, né? Acesso a tratamento, acesso a medicamento, as questões envolvendo o direito, saúde, que, em alguma medida, toca grande parte da população, seja ela de baixa renda, seja ela de classe média ou classe alta, acaba esbarrando em questões, por vezes, administrativas, quando a gente não deveria ir por esse caminho, porque tem a necessidade específica aí de cada um. Eu gostaria de começar o nosso podcast hoje falando uma oração aqui, eu acho que em homenagem também à presença de Nath, me veio essa ideia. Vocês estão de acordo? Com certeza. Pronto. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Para os meus inimigos, tendo pés, não me alcance, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, nem em pensamento eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com seu manto sagrado e divino. E assim seguimos o início do nosso podcast. Ontem, dia de São Jorge. Para quem é de amém, amém. Quem é de axé, axé. Dia de Oxóssi aqui na Bahia, no Rio Ogum. E aí tem uma questão envolvendo o sincretismo, que vai ser objeto do nosso podcast futuramente também. Nath, bom dia. Bom dia. Bom Tá dia. nervosa? Não, tô não. Ela tá ótima. Bom dia, Bruno, bom dá dia um pra tchauzinho. você, Nandinho, Nando. Pode chamar assim ou tem Pode que falar chamar doutor como você Nando? quiser. Nando, pra quem acompanha ele, sabe da informalidade dele, mas a minha também, né? Ah, não. E a gente se conhece. Eu ouvi Bruno falando na live. Quantos anos? 14 anos, foi 14 2009. anos. Eu não vou lhe chamar de doutor, não. Ah, Não, então pode não. chamar Vou de chamar de Nando. Nando, nem você. 2009. Agradecer a produção aqui maravilhosa. Paciente com os A meus equipe cabelos. do Bahia Cash. A equipe do Bahia Cash. Agradecer toda a paciência com o meu cabelo, com o posicionamento da face, do melhor ângulo. Maravilha, rapaz. Mas brincadeiras à parte, é uma honra mesmo, Nando, estar aqui trazendo esse tema tão importante, tão necessário. E, inclusive, foi o que eu alertei ontem nos meus stories. Eu falei assim, a quem interessa, todo mundo, todo brasileiro precisa ouvir o que a gente vai trazer aqui hoje. Hoje é Maravilha. uma conversa de direito constitucional. A minha raiz que eu não nego, né? Sim, maravilha. Advogando. Então, o direito constitucional, na dúvida, é a sua bíblia jurídica. Vai para ali. Tô no imobiliário. Sim. Não tô brigando com você, não. Sim, Não tô brigando com o Código Civil, A não. gente falou muito de constitucional. Porque Imobiliário é constitucional puro. propriedade, é o quando- direito à propriedade. E quando a então gente você tem- entrou, a gente acabou passando por essa questão envolvendo a dignidade da pessoa humana, o acesso à moradia. Aqui a gente vai falar sobre saúde, vida digna, né? Então é importante esse caráter humanizado do direito, né? Porque é necessário que a gente compreenda, assim como a gente estava na conversa de bastidor,
que o direito ele não nasce, se desenvolve e permanece em si mesmo. Ele necessita necessariamente da influência dos outros segmentos, seja da dinâmica das relações sociais, seja outros ramos do saber, para poder se formar. Porque a gente vive sociedade, a sociedade inevitavelmente tem conflitos, tem necessidades, e em alguma medida o direito vai possibilitar essa convivência harmônica. E o objetivo, em alguma medida, em se tratando de direito constitucional, é trazer isso de uma forma igualitária, é trazer isso de uma forma onde não existam abismos que hoje se fazem presente em vários segmentos. Então, por isso do nosso interesse em trazer uma humanização jurídica integrada à saúde. A gente vai entender o que é isso, a gente vai entender tanto num viés odontológico, Nath, aí fica à vontade para tratar, outras áreas trazendo em relação à questão médica. Mas eu quero saber, antes de qualquer coisa, de você. Como é que você está? Como é essa sua formação que acabou, em alguma medida, contribuindo para você hoje desembocar nesse segmento, seus amores no aspecto de desejo anterior, de repente, concurso ou não, e acabou vindo para a advocacia. Me diga um pouco desse cenário aí para a gente compreender. Quem é essa Nath que está aqui hoje, né, Bruno? Né? Quem é essa pessoa e por que ela luta por isso, que você é uma mulher que é isso, né? Você é uma pessoa de garra, de firmeza e... Por que você chegou... Não vai fazer chorar, não, né? Se você chorar, aí você vai dar risada, vai ser uma agonia. Vai borrar a maquiagem, não posso, aí vai ser problema, e aqui é sem cortes, viu? Vá, me fala de você um pouquinho aí. A gente conhece, nós três conhecemos um pouco da história do outro, né? Mas então, a gente estudou, eu decidi direito. Engraçado que eu tô na área de saúde, mas minha primeira decisão lá atrás era medicina, sabia? Sim. E aí eu descobri que tô fora, não tem nada a ver comigo, minha alma tá no direito. Então foi a primeira, começa daí. Sim. E começa também do magistério, que desde a faculdade, desde antes, eu já dava aula de banca. Sim, já tinha essa inclinação, né? Então, toda a minha bagagem hoje que eu carrego, ela veio muito cedo. Certo. Muito, muito cedo, porque eu entrei na faculdade de Direito, já comecei a estagiar no primeiro semestre, embora todo mundo dissesse... Que era maluquice. Não, só a partir do sexto você não vai entender nada. De fato, eu não entendia nada quando entrei. E ali foi escola para mim, tanto quanto a faculdade. Então, os meus primeiros contatos no direito efetivo, na prática, foi com o direito empresarial. Sim. Eu trabalhei diretamente com o escritório de direito empresarial, que hoje... Eu serei a eterna estagiária deles, mas tenho contato, são meus parceiros. Qualquer dúvida eu ligo para eles. Maravilha. Trabalham com direito empresarial, trabalham com consumidor, trabalham com imobiliário. Então, eu digo que eu tenho 3 colunas, 3 pilares que formaram a Natália que chegou aqui hoje, dessa profissional. A primeira, ela vem da parte acadêmica da faculdade. Da paixão pelo direito público, pelo direito administrativo, pelo direito constitucional. Isso aí gritava em mim. Eu era apaixonada, sempre fui apaixonada. E isso me levou a ensinar direito constitucional e abrir a porta para ensinar direito constitucional. Maravilha. E foi fantástico, porque hoje eu me autodenomino uma advogada constitucionalista. Pode me vir qualquer lei nova. O que está na Constituição? Se tem uma brecha na Constituição, eu vou interpretar segundo o princípio constitucional. Então, eu tenho esse leque, essa visão ampla mesmo, trazendo para a advocacia, por mais peculiar e específico que seja o caso, e legislação aplicada ao caso. Embora a legislação específica anule, né, tenha sobreposição sobre uma legislação geral. O segundo pilar que eu tenho foi a prática profissional. Sim. Porque, embora eu estudasse, tivesse a minha paixão dentro da faculdade, na área, como eu comecei a trabalhar muito cedo, estagiar muito cedo, lidava com a área empresarial. Maravilha. Então, lidava com a área empresarial. Quando eu formei, e, na verdade, antes de formar, eu me lembro que meu primeiro honorário, falando aqui, que a OAB não vinha cortar minha OAB... A primeira... Bobagem, viu? Não, Parceria. Não foi problema de família. Sim. Tudo que aparecia para mim era saúde ou imóvel. Entendi.
Eu me lembro que meu primeiro honorário que eu recebi foi um relógio. Sim. Um relógio da Michael Kors. Nunca esqueço. Tá guardado na mão de minha mãe. Eu era 4º ou 5º semestre, eu resolvi, viu? Eu resolvi. Maravilha. Então, o que apareceu para mim foi direito imobiliário. Assim que eu formei, caí de paraquedas. Nunca tive indicação, família para ajudar, nada. Não tem ninguém na minha família com histórico de advogado. Então, esse caminho não estava desbravado. Você trilhou. Não. E, em alguma medida, ele apareceu para você também. A gente busca oportunidade ou a gente faz acontecer, né? Sim, exato. Então, o primeiro currículo que eu botei era no escritório de imobiliário e era advogando para parte ré. Então, para empresas. Mais uma vez, a empresa na minha vida. Certo. E o terceiro pilar. Eu tenho um histórico, vamos falar aqui, de 14, 15 anos de labuta na luta de meu pai contra o câncer, contra infinidades. Eu até brinco com ele, né? A enfermeira chega no hospital e digo assim, moça, não pergunte o que ele tem, não. Pergunte o que ele não tem. Que é uma frase só, você termina. Se for relatar aí tudo. Entendi. E esse lado veio constitucional, empresarial, veio o lado humano da saúde. Por quê? Porque muitas vezes eram negados os medicamentos, os tratamentos, sob a fundamentação de que não está no rol da ANS. A gente vai falar sobre o que é a ANS de uma forma clara, para todo mundo entender aqui o que é esse rol, o que é que ele indica, qual é o norte. É taxativo, não é? É taxativo, é exemplificativo. Como é que a gente aceita ou não a negativa dessa? E meu pai, graças a Deus, tinha acesso fácil à justiça, no sentido de eu tenho a quem recorrer e dizer, tá certo ou não tá isso aqui? Certo. Negou. E mesmo não tendo ainda a OAB, eu tinha as pessoas que eu já tinha trabalhado, né? Já tinha superado muito tempo já o estágio. Já tinha passado de 2 anos já. Então, tinha essas pessoas que aí eu fazia as peças, corria atrás e pedia, pô, vamos conseguir aqui essa liminar para meu pai? Então, isso tudo me trouxe... A ocasião lhe colocou nessa situação, né? Tudo isso juntou, tudo... Aí você me pergunta assim, Natália, hoje você é o quê? Eu sou advogada constitucionalista. Minha especialização é em quê? Direito imobiliário, notarial, registral. Trabalho com assessoria jurídica para empresas. E a vida me levou para a área de saúde. Entendi. E por isso eu trouxe o tema da humanização, que aí eu vou dizer, Nando... a humanização, que é a assessoria jurídica integrada à saúde, para o profissional de saúde, tem que ficar muito claro no sentido de a dor do paciente não precisa ser além da dor da patologia. Entendi. A prestação jurídica que o profissional de saúde pode fornecer ao paciente que já sofre com a patologia, com a dor da doença, seja com a notícia, seja com os sintomas da doença mesmo. Diagnósticos. É um caminho que é sem volta. Muitos profissionais já caminham, mas ainda falta muito entender. Profissionais de saúde sabem que procedimentos demandam uma equipe integrada de fono, de psicólogo, de dentista, de médico X, Y, mas esquecem da parte jurídica. Então, o plano negou. E dali, o paciente volta para casa sem tratamento, sem cura, sem cirurgia, sem medicamento, e vai tentar ver com um amigo, com um conhecido, com um colega. E talvez alguém que não seja especialista na área, exatamente, não saiba... Esse ponto que eu ia bater. Eu tava vendo, Bruno, quando você tem um profissional de fato que tem a expertise técnica, que atua naquela área específica, ela traz uma série de informações envolvendo a ANS, envolvendo resoluções, envolvendo novas diretrizes dentro do Conselho Federal de Medicina e outros conselhos também, que torna a sua petição não só técnica, mas de fácil compreensão, entende essa questão da patologia, até onde tem a limitação contratual, o que é possível, o que não é. E se, em alguma medida, você não procura um profissional que tenha essa habilitação, ou que tenha esse conhecimento, pode ser... O que seria uma recusa administrativa e que você poderia promover aquele encontro através do judiciário, você, em alguma medida, você pode não ter. Isso é comum, profissionais que, de repente,
não tenham esse desdobramento, essa atenção em relação às questões específicas de caso a caso? Com certeza, com certeza. E, inclusive, eu tenho essa caminhada, à medida que o profissional de saúde vai aparecendo, ele tem um campo de atuação diferente. Hoje, eu tenho cirurgiões bucomaxilofaciais, né, Nando? Maravilha. Na hora de falar esse nome, Bruno, você repete, viu? É buco de boca maxilofacial. Então, é isso aqui, tudo aqui, ó. Bruno, vai lá, fala aí. Bucomaxilofacial. Cirurgiões bucomaxilofaciais, eles trabalham muito em centros cirúrgicos e hospital, embora sejam dentistas. Esse tipo de profissional trabalha em clínica também, certo? Mas eu tô falando dos meus clientes e do pessoal que chega até mim. São cirurgiões que trabalham fazendo cirurgia em ambiente hospitalar com anestesia geral. É equipe completa. Não é estética não, viu? É patologia mesmo, é doença que é tratada através de cirurgia e que o plano de saúde médico tem a obrigação de cumprir, não é o plano odontológico, não. É o plano de saúde médico, embora ele seja dentista. É uma cirurgia que está dentro do rol da ANS. E o cirurgião bucomaxilo é aquele capaz e é o habilitado para realizar aquele procedimento, mas nenhum outro. Entendi. Então, não estamos falando de uma exceção, estou falando de um profissional que é o indicado e o único exclusivo. Não é uma complementação, né? É de fato... É uma prerrogativa dele a realização de cirurgias ortognáticas. Entendi. Que aí tem muita dúvida no meu Instagram. E esse ponto, assim, meio que antecipando, porque você trouxe a questão da estética. Quando você fala, de fato, é uma situação de doença, você está querendo dizer o que ali? Está querendo falar que aquela patologia vai interferir diretamente na questão respiratória, por exemplo, na questão de mastigação, e isso vai gerar outras questões? Me diga aí. Perfeito. Puxando aqui, como o Bruno também puxou historicamente a gente tem um Brasil extremamente miscigenado. Então, a gente tem características fenotípicas, né? É uma característica que é a cara da pessoa mesmo, é a aparência dela. São pessoas extremamente misturadas, genéticas que foram misturadas ao longo do tempo. E uma não cabe na outra, digamos assim. Entendi. Vocês entendem? Claro, perfeito. Você tem o caucasiano, tem o negro, tem o afrodescendente, tem a mistura, tem o índio. Você tem um Brasil que você não define, de fato, o que você é. Eu sou parda, eu sou branca. A sua raiz, né? Entendi. Você é uma mistura de tudo. E isso é importante porque no Brasil é uma grande incidência e grande quantidade de cirurgias bucomaxilofaciais justamente por conta dessa miscigenação. Sim. Porque a face... Toda a estrutura óssea e a musculatura da face, ela tem, a gente estudou até em medicina legal lá, ela tem certas características para cada tipo de raça humana. Não fala mais raça, mas entendam raça humana. Para cada tipo de raça, para cada tipo de origem geográfica, né? Exatamente. Então, quando você une uma coisa a outra, quando você une pessoas com traços negroides com pessoas com traços caucasianos, você pode ter uma incompatibilidade óssea. O que é que isso gera? Um queixo para frente, um queixo para trás, uma mordida cruzada. Aí você vai dizer assim, mas isso é estético. Não, ao longo do tempo, isso gera uma perda óssea, isso gera dor no ouvido, dor de cabeça, zumbido. A pessoa não consegue falar direito, porque a fala é prejudicada. A pessoa não consegue falar porque sente dor mesmo. Porque como há uma compensação, justamente de um lado, ela sente dor como uma perna, que é uma mais curta que a outra. Você compensa na outra e sente dor. Isso acontece no rosto. Então, na face. Então, eu estou falando de uma forma bem geral, entendi. Tá dando para entender, né? Tá, claro. Então, são patologias mesmo. Estou com um caso agora de um paciente que, além de tudo isso, ainda tem artrite reumatoide, ou seja, ele já sofre com a dor das articulações e ele ainda tem toda essa necessidade de colocar, digamos assim, a estrutura óssea dele no lugar que tem que ser. Alinhada.
Entendi. Tem alguns casos as pessoas preferem não fazer a cirurgia porque compensam com o tratamento ortodôntico. Entendi. Aí continua com a face com prejuízo. Lá na frente pode ter um maior prejuízo de perda óssea, de perda até óssea para o dente, perder mesmo, ter que fazer uma extração, perder o dente. O que é ruim para mastigação, para nutrição. Você envolve tudo. Então, são patologias de fato. E que são curadas, não é um tratamento, elas são curadas por esses cirurgiões. Acrescentando aqui pegando o gancho do que você tinha falado antes, sobre a minha caminhada a partir do momento que os profissionais vêm surgindo. Então, hoje mesmo eu falei com uma dentista que está querendo saber como é que faz para realizar o tratamento dela em relação a uma criança com autismo. E eu disse, esse aí é um rol da ANS. Está previsto. Tudo que o autista precisar, que o TEA, né, o transtorno com espectro autista, ele precisa de toda a equipe de integração de saúde, você está inclusa. Então, ele precisa de um lugar especial para ser atendido, ele precisa, e o plano de saúde tem o dever, sim, de prestar essa obrigação de cumprir o plano de saúde, cumprir o contrato. O contrato. Maravilha. Inclusive, até trazendo o Bruno aqui para a conversa, a gente estava tratando sobre as questões de registro imobiliário e tudo mais, e como algumas informações têm esse mistério de não ser tão transparente ou não querer que seja difundida. Talvez, Natália, no caso que você traz hoje, é exatamente isso também, né? Parece que existe um mistério nesse acesso à informação do que a pessoa de fato tem direito, seja pelo plano de saúde, seja pela cobertura do SUS. Qual é esse rol de possibilidades? E você observa isso com alguma clareza, que tem muita gente que não tem conhecimento. Você está falando de uma profissional que, em alguma medida, ela, mesmo estando na área, atuando, ela, mas isso aqui cobre, né? Imagine para pessoa que não está na área, ou que seja de um outro segmento, ou que não tem instrução, inclusive, nesse sentido. Ainda assim é mais desafiador, não é? Imagine, nessa área de cirurgia bucomaxilo, você encontra a maior possibilidade de desinformação ou ausência de informação. Porque é proposital? É isso que eu ia falar. É a mesma história que a gente conversou, né? Interessa a determinadas pessoas. Interessa a determinadas pessoas, mas é preciso que se discuta mais. A área de saúde, ela tem, assim como os advogados, a Estatuto da Ordem, tem uma grande limitação de publicidade, né? Tem limite do que você pode falar, do que você não pode falar, de que forma você pode abordar o tema. Então, eu posso falar aqui que alguém tem um queixo para frente, alguém tem um queixo para trás, mas o bucomaxilo não pode fazer isso. Eu posso falar, porque eu não sou cirurgião. Eu estou falando do cliente, do consumidor, do segurado. Eu estou falando de uma patologia dele. Mas o buco, ele precisa ter cuidado na hora de falar isso. Entendi. Tem a desinformação, que é justamente essa daí, de fato, do plano. É negado, muito tempo foi negado por estética. Você tem uma desinformação por um conjunto de elementos. Primeiro, é uma cirurgia para curar patologias, mas ela tem um impacto direto na estética. Então, quando você vê um antes e um depois de uma cirurgia ortognática feita por um cirurgião bucomaxilo, você fala, meu Deus, é outra pessoa. É harmonização facial? Ela fez cirurgia plástica? Não. Ela só cerrou um ossinho aqui, botou para trás, o queixo ficou alinhado, ela ficou linda. Tem um impacto extremamente importante na estética e na psicologia da pessoa, não tenha dúvida disso. Mas isso não quer dizer que a gente não está falando de uma patologia. Entendi. A gente está falando de uma disfunção mesmo que precisa ser curada e tratada com a cirurgia. Além disso, não só por esse ponto da estética, a gente está falando de um dentista. O cirurgião bucomaxilo, ele não é médico. Ele é dentista. E aí, como é que o plano de saúde médico tem a obrigação de cobrir um procedimento odontológico? Porque a gente sabe que para procedimentos odontológicos você precisa contratar um plano odontológico para ser atendido
nas clínicas credenciadas com seu plano. Então, são duas desinformações. Uma é devagar para o nosso seguidor. Não, as duas desinformações. A primeira. A noção de que é uma cirurgia estética, o plano de saúde não vai cobrir. 2. Recusa, né? Vixe, é dentista. Meu plano de saúde é médico, não tem nada cobre, a ver. não. Eu vou fazer a extração de dente de um paciente autista. Plano médico, o profissional de saúde às vezes não sabe. O plano médico vai cobrir? Vai, porque o plano médico cobre todo o tratamento referente ao autismo. Tem todos os CIDs, todos os códigos internacionais de doença em relação ao autismo e as decorrências dele, e todos os profissionais que precisam estar integrados ali, ele tem cobertura pelo plano de saúde médico. Maravilha. E o dentista, o fono, todos eles estão inclusos. Quem sabe isso, Bruno? Diga aí. Pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimas pessoas. É por isso que eu achei de extremo. É por isso que você tá aqui. Superado o nervosismo. Espero que eu esteja sendo clara. Muito clara. Tô sentindo um clima de ciúme. Informações impressionantes. Tô sentindo um clima de ciúme, mas não é com você. É com Alce, que ainda não sorriu, meu irmão. Ô, Alce, tá ruim, não tá bom não, é? Tá focado porque você é isso. Você tá sendo o que você é. Ele não tá gostando, não. Ele tá maravilhoso, rapaz. É que Bruno se tornou um muro aqui no direito de vizinhança. Se tornou um muro. Eu não consigo... Diga, se Alce não estiver gostando, diga assim, Nath, se adapte aí. Alce não tá gostando, Alce é uma pessoa especial, é delicado, é empático. Entendeu? Ele tá tem ali, isso. mas ele não tá ouvindo, não. Ele tá concentrado realmente. Tá concentrado. Ou ele tá no Google. Ó lá, viu, velho? Pelo amor de Deus. Depois fica me apertando. Tá no TikTok fazendo dancinha. Desenrola. Vamos, Natália. Oral em 1 minuto. Cirurgia bariátrica. Cirurgia estética. Vamos esses 2 pontos aí. O que é que a gente pode diferenciar? 1 minuto, pensou, falou, abra a boca. Nandinho, me permita. Eu posso? Pode. Posso mesmo? Vá. Você pode tudo. Como o nosso tempo é curto... E aí, eu já me coloco à disposição para ser convidada outro dia, né? Agora que deu. Tá vendo? Foi assim que Bruno se encostou do meu lado. É isso. Entendeu? Pô, vou almoçar onde? Vou ficar. O que eu mais recebi de dúvida aqui quando abri a caixinha foi de coisas, de dúvidas estéticas. Venha. E do autismo. Vamos nessa, então. Então, vamos nessa. Você falou até do canabidiol, que eu deixei tudo anotadinho aqui. Certo. Pra próxima... Tá vendo, Alce? Rapaz. Tá vendo, Alce? Canabidiol deu isso. Foi impressão minha quando ela falou canabidiol, você sorriu? Rapaz, leva a sério o tratamento terapêutico. Não, brinque com coisa séria, não. Não, tô falando coisa séria. Isso aqui é um tratamento terapêutico que está permitido pela ANS. Por isso que você tá aqui pra me cortar. Vamos lá. Autismo e estética. O que a gente pode tratar logo de cara? 1 minuto. Vou dar 2 minutos. De um e de outro, fale 2 pontos e aí a gente vai dobrando. Se vire. Como é, menino? Autismo, direito do autista. Pronto. O que a gente tem de claro em relação à saúde? Não vamos trazer para outros desdobramentos, não. Certo. Saúde. Autismo tá no rol da ANS. Lembrando, o rol da ANS é a Agência Nacional de Saúde que regula e tem a intenção de proteger o direito do consumidor diante do plano de saúde. Maravilha. Certo? Ótimo. Então, é coberto, sim, pela ANS todo o tratamento e todos os profissionais integrados à necessidade do autista. Recentemente, inclusive, teve a lei do filho do Mion, né? Isso. Que trouxe Romeu. O Romeu é uma criança que tem o autismo e ele, na verdade, facilitou com um credenciamento que você consegue, informação aqui para vocês, daí que vocês estão ouvindo, você consegue ir no governo federal solicitar credenciamento de autismo. Credencial de autismo. Maravilha. Faz isso tudo virtual. CIPTE, a lei 13.977 de 2020. Pronto. É a lei Romeu Mion. Criou a carteira de identificação, carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista. Exatamente. Então, basta você colocar no Google credenciar autista, vai aparecer lá o site do governo federal e todos os documentos que você precisa enviar. Ponto. A segunda, que seria a primeira, é a estética. Natália, cobre estética? Todo mundo vai dizer não, cobre. Em alguns casos, sim. E aí a gente volta para o direito constitucional, viu? Certo. Todo direito é relativo. O rol da ANS, a lista da ANS, é o mínimo essencial que o plano precisa cumprir.
Certo. Eles são Maravilha. exemplos. Eles não são o tudo e o máximo que o plano pode fazer por você. E o que a gente tem na Constituição é a dignidade da pessoa humana como um princípio fundamental. Está lá no artigo 1º, dignidade da pessoa humana. A gente tem o direito à saúde, tem o direito à vida. No artigo 5º está lá em direitos fundamentais. Direitos individuais, coletivos e direitos sociais. Então, na dúvida, recorre à Bíblia que você tem o direito. Então, Nath, quando é que eu vou ter direito à estética? Eu tenho um nariz assim que eu queria fazer... Não, aí não. Aí não. Tem alguma disfunção? Tem alguma patologia? Não. É que eu só me acho feia mesmo. Aí não vai cobrir, certo? Entendi. A não ser que você tenha um laudo, sempre há exceção. E aqui uma coisa muito importante, você me deu 1 minuto a mais agora. Tá. Uma coisa muito importante é que eu acho interessante, a gente, querendo ou não, são 15 anos que a gente entrou na faculdade, são 8 anos de formado agora, né? É mais ou menos isso. A gente vive falando de precedente, esperando precedentes, e eu sou da linha de faça o precedente acontecer. Sim. Porque cada caso é um caso. Se você está usando um precedente, algum advogado foi lá e disse, rapaz, isso está na Constituição e eu vou lutar por isso. Bate na tecla, uma hora consegue e tem um precedente. Então, a gente fica à espera de um precedente que a gente tem, como função essencial, a justiça na Constituição Federal, o direito de correr atrás. Então, ainda que aqui a estética, a gente está falando de um avanço incrível, por exemplo, cirurgia de câncer de mama, retirada da mama, tem implante de silicone, tem cirurgia de implante que o SUS cobre. Eu já vi alguns casos que o médico coloca bem grande assim no relatório, não é cirurgia estética. Não é cirurgia estética, exatamente. E a gente precisa também definir aquelas questões, né? Se a cirurgia ela vai ser voltada para a melhoria das condições de forma do sofrimento psicológico, aí você vai ter uma inclinação para a estética. Mas se ela já vai com o objetivo de corrigir questões anatômicas, questões outras funcionais, como a Natália tem passado... É uma mutilação na mulher. É uma mutilação na mulher, e aqui não vou entrar na política, no gênero nem nada. Eu estou falando na essencialidade da mulher mesmo, que nasceu com seio e se vê mulher a partir do seio, do cabelo, seja lá da forma que ela se enxerga, mas daquela forma que ela se enxerga é uma mutilação de uma característica dela. Maravilha. Então, demorou de isso ser entendido como uma coisa inquestionável a ser concedida e prestada pelo Estado e pelos planos de saúde, mas, graças a Deus, isso já foi superado. Em relação à estética, mais uma vez, meu caderninho aqui... a pesca tem que ter. Não, é pesca não, isso aqui é preparo. Isso aqui é preparo. Bom, rapaz. Procure quem te lesou. Alce, nesse momento, no podcast, você pode botar uma pesada. Aquela voadora. Aquele coice. Aquele coice foi massa. Você quis... Valeu, obrigado. Aquele coice foi massa. Sabe qual é o clássico, né? O clássico. Que tá dentro da baia, ele sai e dá uma pesada. É esse aí mesmo. Pode colocar. Não, mas, eu sou coordenadora de pedagógica e eu falo, pegue seu roteiro, estude seu roteiro, leve seu roteiro e consulte seu roteiro na frente de todo mundo. Isso quer dizer que você se preparou. Tô preparada, rapaz. Passei uma semana aqui sem dormir pra vir no seu podcast, tá doido? Então, eu vou abrir meu papel sim, não é pesca não, roteiro. Beleza. Então... Traz um pouco, Nath, dessa questão desse alerta aí aos profissionais de saúde, porque acho que é um ponto importante, tanto para o seu público, como de uma forma coletiva também, que ele precisa entender essa possibilidade dessa relação interdisciplinar, essa questão da humanização do direito. Traz esse alerta aí pra gente, a dor do paciente, todas essas questões. Tá, eu vou falar sobre aquela parte já finalzinha, né? Não, aí tá no meinho, digamos assim. Então, um alerta aqui aos profissionais de saúde. Primeiro, eu anotei aqui, para não me esquecer de forma alguma, a diferença entre tratamento experimental. Maravilha, ótimo. Que naturalmente não está dentro do rol da ANS, que cumpre com um rol com a lista mínima essencial. Então, o tratamento experimental é experimental.
ele ainda não está regularizado, ele não está regulamentado pela Anvisa e não tem ainda uma bula, não tem um estudo consolidado. Então, ele é um tratamento experimental. Mas ele, por vezes, salva vidas. E foi assim que o canabidiol entrou como uma possibilidade. Sim. Como um tratamento experimental de pais desesperados, que uma filha chegou de 5 anos, chegou a ter 80 convulsões por uma doença neurológica numa semana. E eles exportaram ilicitamente o canabidiol e conseguiram regular, né, acalmar essa situação e fazer um tratamento a longo prazo. E aí foi a luta na justiça. Sim. Então, tratamento experimental se afasta do direito do consumidor e do direito do brasileiro, do indivíduo, enquanto portador da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e saúde, de forma alguma. Se ele deu certo, se ele está dando certo, e do outro lado você tem o direito à vida, então, meu amigo, o tratamento experimental corra atrás, porque é possível sim discutir isso na justiça. Agora, a gente tem outro tipo de tratamento que as pessoas confundem o tratamento experimental com a prescrição off-label, que não é uísque não, viu, Nando? Não entendi. É a prescrição off-label, ou seja, o remédio foi pensado para determinada situação e a bula dele diz qual é a descrição, qual é a finalidade, para que doença ele é. Só que o médico, no âmbito de atuação dele, descobriu e percebeu que, usando aquela medicação, funcionava para essa doença X aqui. Vamos falar, você pediu para falar para uma linguagem mais simplificada possível. Maravilha. De um remédio, de uma medicação pensada para hipertensão, surgiu a disfunção erétil sendo curada aí pelo Viagra. Entendi. Certo? Então, essa é a prescrição. Abraço, pessoal do Citrato. Vou perder a oportunidade de falar isso? Um vasodilatador, viu, pessoal? Então, quem é que tem condições de saber qual é o melhor tratamento? E única e exclusivamente, quem é que tem condições? O médico, o profissional de saúde assistente. O plano de saúde não tem o direito de dizer qual é o melhor tratamento. Ah, não, mas tem uma medicação que usa para isso, já que é específica. Meu amigo, essa daqui é para outra, mas funciona melhor. Vai ser essa. Maravilha. E faz um relatório consolidado com base na literatura, porque tudo na vida da medicina, tudo dentro da área de saúde, tem literatura, tem artigo, tem estudos controlados de utilização de medicação. Então, o alerta aqui para os profissionais de saúde, ponto 1. Pensem numa equipe integrada, não só com outros profissionais de saúde. A dor do seu paciente não está dentro só do consultório e nem do centro cirúrgico, e nem no pós-cirúrgico, nem no pós-tratamento. A dor do seu paciente está na relação também de ter uma negativa do plano, mesmo ele pagando todo mês o plano de saúde. A dor do seu paciente está também em pagar imposto e o SUS dizer não, porque não cobre, não. Isso aí é estética, isso aí não. Então, aos profissionais de saúde, que eles entendam o jurídico como um alicerce para conforto e dignidade da pessoa humana, daquele que está ali na sua frente, na frente dele, do consultório dele, dizendo eu tenho uma doença. Eu ia lhe perguntar isso. Como é que você acha que os profissionais médicos conseguem auxiliar os pacientes para que eles não fiquem presos a essas dores? Como o profissional pode tirar do paciente essa dor para que ele dê orientações, preste uma assessoria, uma dica para que essa negativa não seja aceita? A primeira coisa que o profissional de saúde faz é pedir uma coisa também que às vezes ele não tem para dar, porque as questões jurídicas não são conhecidas às vezes por eles também. Perfeito. E por isso a gente está tratando aqui. Mas o que acontece no meu caso, com os profissionais que eu trabalho? Doutora fulana, meu plano de saúde negou. Doutora fulana chega para ele e fala assim, beleza, eu tenho uma equipe jurídica que vai entrar em contato com você e vai te dar as orientações possíveis e cabíveis no seu caso e você vai ser encaminhado e vai resolver tudo com ela. Pronto.
Esse é o tratamento humanizado. E ele passa tudo para mim, eu faço tudo para ele. Não. É humanização mesmo. É integrar esse profissional de saúde. Então, o profissional de saúde, que ele tenha relação com o fisioterapeuta, com o fono, com tudo, mas com um advogado especializado para a área dele. Seja para o autismo, seja para a cirurgia bucomaxilo, seja para a reconstrução da face em função de um evento de queimadura, enfim, que não é estético, mas tem um fundamento que não é a estética em si, enfim. E, além disso, Bruninho, o que eu trouxe aqui as pessoas precisam procurar, as pessoas precisam se dignar. E eu pensei num exemplo, eu falei assim, como é que eu vou fazer para a pessoa entender o que eu estou dizendo de forma simples? Você vai aqui do lado, no hot dog. Tem lá uma plaquinha assim, ó. Hot dog, R$3. Mas se você pagar R$3,50 é com suco. Você paga R$3,50 e a pessoa te dá o hot dog. Cadê meu suco? Eu não vou te dar, não. Mas tá aqui. Eu tenho direito ao suco. Eu te dei R$3,50. Mas não quero te dar. É isso que o plano de saúde faz. Você tem um rol, você tem uma Constituição e você ignora. E as pessoas hoje têm um Google. Então, se seu profissional de saúde não te deu a orientação, vá no Google e diga, olha, doutor, eu vi que nesse caso aqui tem plano de saúde liberando na justiça. Como é que eu faço? Bote a sua doencinha no Google, bote sua patologia, bote casos na justiça. Cai no acesso à informação, cai no acesso... Ter o conhecimento sobre... Fala assim, eu tenho direito, lute pelo seu direito. Claro que o jus postulandi, que está aí, que é nosso, que é dos advogados, ele vai ter que entrar em alguma hora. Mas você, como paciente, vai bater na porta do seu profissional de saúde e vai falar assim, eu preciso dessa sua ajuda aqui, porque eu preciso do tratamento. Sim. E agora? Então... E você é a pessoa mais próxima a entender minha necessidade. Exatamente. Então... O alerta para os profissionais de saúde, lembrem-se do jurídico para uma equipe integrada de atenção à dignidade da pessoa humana, para que o paciente realmente só se preocupe com sua cura, com sua dor, com sua doença e com mais nada, porque ele já tem o melhor fisioterapeuta que vai fazer a recuperação dele cirúrgica, não vai ser qualquer fisioterapeuta, porque tem um fisioterapeuta neurológico, tem um fisioterapeuta voltado para a área de esporte. Aí você pega uma cirurgia neurológica e bota um profissional do esporte. Vai ser o melhor? Ele pode dar uma conta aqui, mas alguns até vão dizer assim, nesse caso aí eu não tenho como atuar. Então, os profissionais de saúde, nesse campo, estão bem avançados. Eles já têm toda uma equipe que já sabe como é o pós-cirúrgico, como é o tratamento e o que cada um vai precisar fazer. Talvez nessa sua caminhada aí envolvendo esse segmento do direito, outros casos que você já teve envolvendo, por exemplo, o autismo, você viu essa relação multidisciplinar um pouco mais bem desenvolvida, bem produzida? A gente vê que tem uma gama de legislação em relação ao autismo e vai ter aspectos não só na questão da saúde, a questão previdenciária e tantas outras questões. Como é que você percebe isso em áreas diferentes, digamos assim? O que é que você observa? Na área do autismo, infelizmente na Bahia, a gente não tem um centro de tratamento específico amplamente divulgado, que as pessoas tenham acesso e saibam. E, além disso, imagine que une, e por isso o tema, tem a legislação, tem os profissionais que são colegas e parceiros e já sabem fazer o que tem que fazer com o tratamento do autismo. Mas eles não têm assessoria jurídica necessária para que o plano de saúde faça a liberação daquilo que foi dado por lei. Entendi. Então, esse intermédio... Efetivação de direito, né, Bruno? Exatamente. Você tem o direito... Já tem quem pode exercer, quem pode executar essa obrigação de fazer, mas o intermediador, que é o advogado, porque o plano nega e o plano vai negar. E o plano vai negar porque ele não tem interesse. Porque vamos ser claros, vamos dar uma porrada aqui no plano de saúde? Nossa. O plano de saúde nega 20 vezes. Sendo otimista, né?
Uma pessoa entra na justiça. E os danos morais do Poder Judiciário, R$3.000 para uma pessoa que está sofrendo há 6 meses com dor. Eu tô falando de dor, de falar, de mastigar, de dormir, de namorar, de tudo. De viver, de respirar. Respira com a boca aberta. A gente volta pra dignidade, né? A gente volta pra dignidade. R$3.000. Falando o direito internacional comparado, se acontece isso nos Estados Unidos, a empresa quebra. 200 mil dólares, $1 milhão. Então, você não... A gente coloca lá nos danos morais, tem 2 funções. A função de reparar do moral, né? Tem ligação da conduta do prestador de serviço com a sua dor. E tem outra função, que é não estimular que essa prática permaneça. A pedagógica. Como é que não estimula se uma cirurgia dessa, se um tratamento desse, com o canabidiol, ou seja, ou com autismo, com a equipe toda integrada, com a cirurgia bucomaxilar, a gente está falando de um tratamento de 150 mil. Ele negou 20. Ele negou 20, 150 mil de internamento hospitalar. Multiplique isso por 20. Um vai entrar na justiça, os outros 19 vão dizer assim, desisto. Ele vai pagar o quê no final? R$3.000 de danos morais e vai fazer a cirurgia de 150 mil. Então, vale a pena o quê? Negar. Financeiramente vantajoso. Então, se o plano negar, não é porque você não tem direito, não. É porque ele vai negar mesmo. Então, corra atrás. E se seu profissional de saúde assistente não tiver ainda, mesmo depois de ouvir esse podcast, não, pode Nando, mesmo que ele não tenha, mesmo que ele não tenha ainda esse conhecimento, vá atrás, porque você, cidadão, você brasileiro, você é o portador desse direito. Não é o seu cirurgião, não é seu médico, não é seu advogado, é você, a gente é representante. O profissional de saúde vai tratar, mas quem é dono do direito à saúde é seu, é indisponível. Então, não seja leviano. Você não vai ser leviano com o suco do seu cachorro quente, vai ser leviano com sua dor, com sua saúde. Então, a gente tem um acesso facílimo. Todo mundo hoje tem smartphone, todo mundo tem hoje acesso ao Google. É TikTok, é dancinha. Para descobrir uma receita, todo mundo faz. Para consertar aqui e ali, as pessoas entram no YouTube. Agora, para saber o direito à saúde da vida... Complicado, né? Me acomodei, plano negou. É paciência, eu vou sentir essa dor aqui a vida inteira. Parou, chega. Está na hora de reverter essa situação. E está na hora, inclusive, de o judiciário começar a entregar e indenizar de modo a desestimular mesmo essa prática, de modo que os planos e os escritórios terceirizados do plano de saúde comecem a entender assim, rapaz, não vale a pena não, viu? É melhor resolver isso extrajudicialmente. Maravilha. Já passou da hora, né? Bruno, o que é que você me diz disso daí, dessas questões envolvendo... Tem muito caso, tem muito cliente, já teve algumas questões envolvendo cirurgia reparadora... A gente já teve essa questão do relatório médico que coloca lá na cirurgia reparatória pós-bariátrica, dizendo que não é cirurgia estética, é muito recorrente. Os médicos têm feito isso. Mas aquilo que a Natália falou é muito importante de procurar um profissional especialista da área para que os direitos sejam defendidos da melhor forma. Do último ano para cá já teve decisão da STJ dizendo que o rol era exemplificativo. Daqui a pouco já vem lei superando isso. Exemplificativo não, taxativo. Lei superando isso, inverte a lógica. Então, assim, procurar um profissional adequado para que as coisas sejam melhor resolvidas. Perfeito. Maravilha. Perfeito. Alci, eu tô tendo a impressão que hoje a galera... eu não quero ir embora, a galera do caiaque. Tá na hora de acabar. Ele mesmo se navega, se leva... Natália fala, não, vamos falar sobre o assunto. Esse aqui, relevante. Bruno, vai ser assim. Eu digo, a galera tá... Levante daí, bote Bruno aí, vai ser, o bate-bola vai ser eu não tenho essa saudade, não. O pessoal tá se auto-resolvendo. Vá pra lá, vem Alci, entra Bruno. Tá ótimo. Gente, assim, já vai na vida. Um prazer. Eu acho que o tema ficou claro. Não, tá bom, não quero ir embora, não. Tem tempo, o dono já chegou. O dono já expulsou a gente. Ele disse não, continue. Já chegou a diretoria. Ele fala isso em sua frente, ele me manda áudio, ele diz que vai fazer acréscimo contrato, inclusive, Bruno, você que tá aqui. Não vai não, ele não vai fazer isso. Você não sabe o que esse homem é capaz de fazer. No seu microfonezinho tá chegando aqui, a conta tá aumentando, tá aumentando. Porra, velho, tem mais
aditivo. Eu já recebi uns 3 arquivos. Eu pensei que eu tava baixando no Google, no Gmail. Eu pensei, pô, termo aditivo. Aí eu, pô, tô baixando o mesmo arquivo. Não, são aditivos. Entendeu? Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado, porque o pessoal aqui não é brincadeira, não. Muito vou olhar no olho Volta dele a dizer aqui, ó. que se você precisar de um advogado, eu conheço. Muito pelo contrário. Ele é um homem que tem 2 apelidos. Você chama como você quer. É Bill, é Billy. É os 2 ao mesmo tempo. Você faz o que você quiser com esse homem. Então vamos continuar. Até que dia. Mas assim, eu acho que Bruno trouxe um ponto importante aí, que a gente queria falar sobre a questão da bariátrica, em alguma medida já passou, a gente está trazendo algumas questões. Nath, mas vamos chegando para a conclusão de fato mesmo. Quer que você, como é que você pode concluir? Aí depois passo a palavra já automaticamente para Bruno também, para trazer esses pontos. Eu acho que ficou bem claro essa questão do buscar pelo seu direito. Eu acho que esse ponto, Natália, que você falou agora no final, é essencial. O direito é seu, entendeu? A gente está aqui na qualidade de advogado para representar esse seu direito. Mas quem sente de fato a dor é você. Quem passou pela questão conflituosa foi você. Quem teve a recusa de algum tipo de direito, quem teve o cerceamento de algum tipo de direito, é o cidadão, né? É a empresa também, em alguma medida. Mas isso tem que ficar claro, tem que ter essa questão da indignação, porque isso é o que provocou e provoca a gente na qualidade de advogado também, né? A gente acostumou a lidar com problema de todas as ordens, cada um dentro do seu segmento, mas isso trouxe esse ímpeto, esse anseio em, não, isso aqui de fato não está correto, esse direito não possibilita uma questão justa, óbvio, com todas as relativizações em relação a esse senso de justiça, que pode ser em alguma medida muito particular, mas a gente tem um caminho do meio que a gente sabe de fato o que é que aquele direito entrega enquanto sociedade, tendo como Bíblia, segundo as palavras de Natália, o próprio direito constitucional, que busca, em alguma medida, esse equilíbrio, essa relação social harmônica e que é importante. Acho que quando você fala de direito comparado e da função do dano moral, é importantíssimo mesmo, porque causa um desestímulo. Em algumas vezes, tem alguns clientes que chegam para tratar sobre algumas questões conosco, e quando a gente fala, a realidade aqui de dano moral é R$1.500, R$2.000, R$3.000, mas se você tiver em outro estado, já é de outra forma. Isso não traz segurança jurídica nenhuma, entendeu? Isso não traz essa questão da essência da jurisprudência, né? Primeiro que essa questão de jurisprudência já é bem relativa quando a gente pensa que, às vezes, decisões dos órgãos dos tribunais superiores não são respeitadas dentro dos tribunais. Isso aí já começa, na minha opinião, uma discrepância. Se mudar isso de estado a estado, piorou 10 vezes. Então, assim, é necessário a gente ter essa compreensão que temos direito e devemos lutar e buscar para que ele seja efetivo, não só lei como essa do cadastro do autismo, mas outras legislações tenham o seu efetivo cumprimento. 1 minuto para cada para concluir, antes que eu receba o meu puxão de orelha aqui no áudio. Tá, Natália primeiro. Resumo da ópera, resumo de todo o tema. A gente precisa entender que vivemos buscando, enquanto advogados e defensores, né, dos nossos clientes, tentando buscar o melhor, como se fosse alguém de nossa família mesmo, como entendedores e aplicadores, né, da legislação. A gente precisa entender que quando a gente fala de saúde e de vida, eu entendo leis e precedentes como meros atos declaratórios jurídicos. O direito à vida você já tem, a dignidade, a pessoa humana você já tem. Então, lei que vem destrinchar isso, ela vem só declarar o que eu já tenho por direito. Ponto. Maravilha. Primeiro ponto. Segundo ponto, profissionais de saúde, médicos, dentistas e todas as demais áreas, vocês não só podem, como devem humanizar e integrar, facilitar a vida do seu paciente que está com dor e doente na sua frente, pensando no processo desde o princípio, desde a casa dele, não só na frente no seu consultório. Eu não estou dizendo que profissional de saúde não que é desumano, não, de forma alguma. É entender que há uma dor, além da dor da doença, que precisa ser extirpada, que você precisa oferecer, sim, uma indicação, pelo menos,
de, olha, esse advogado lida com essa parte da minha área. Maravilha. Pronto. Ainda que não seja uma pessoa diretamente ligada a você, como os demais profissionais da sua equipe, como eu disse, do autismo, que tem fono, tem psicólogo, e aí já tem aquela equipe toda formada, aquela clínica integrada de todas as especialidades. Então, que essa integração venha, apesar de não sermos da saúde, a saúde não caminha sem o direito, sem a efetivação dela. Infelizmente, porque os direitos não se garantem no nosso país, por vezes, e na maioria das vezes a gente precisa bater na porta do judiciário e dizer, eu tenho esse direito. E às vezes não deixa nem você entrar quando bate na porta, viu? E por fim, que o paciente segurado se dê a luta, infelizmente, para desbravar esse mundo junto ao profissional de saúde, ao advogado, de saber que ele é o dono disso aqui. Ele é o segurado, ele é o consumidor, ele é o indivíduo assegurado pela Constituição Federal. Então, que ele tenha informação, que ele não se acomode sob nenhuma hipótese diante de negativa de plano. Nem para tratamento experimental. Nem aquele tratamento. Só tem um caso e deu certo. Pode ser o seu caso? É igualzinho ao seu caso? Mas só foi feito uma vez no mundo. Então, vamos discutir isso. Não espere o precedente do outro, não faça o precedente acontecer. Então, encha o saco. Sabe o zap que você manda para o seu médico? Tô com dor. O senhor passou, o remédio tal não está funcionando, não. Faça isso antes do tratamento, da cirurgia, da medicação acontecer. Faça isso na negativa do plano. Me negou, mas eu sei que eu tenho direito. Eu tenho direito à vida, então eu tenho direito. Parta desse pressuposto e vai no Google. Maravilha. Rapaz, a sensação que eu tenho, não que meu pai me afaste disso, mas se der alguma dor, vou procurar a Natália imediatamente. No mínimo, ela vai eu tenho direito sim. Bruno, conclua. Eu quero parabenizar a Natália. Maria, aí esqueça tudo. Tema interessantíssimo. Se bota aquela música assim, bem bolero. Sim, Bruno, para de ser biscoiteiro. Esse era o termo que eu queria colocar. Só pra biscoitar. Mas Bruno sabe que ele é minha paixão da faculdade. Nunca me deu bola. É brincadeira. Ele fica o tempo todo Bruno tirando nunca foto me no deu espelho. bola. Ele tirou foto malhando ontem. Vai, Bruno, fala, Bruno. A pauta aqui não sou eu, não. A pauta é como Natália aqui brocou, é maravilhosa. Só demonstra como você é de fibra. Olá, essa mulher é interessantíssima. E essa solidez que você traz o tema com clareza, com franqueza, só confirma tudo aquilo que a gente já conhece. E Ferg que traz esse pessoal. E eu que sou biscoiteiro, ele diz que eu sou biscoiteiro, mas a pessoa mais biscoiteira que eu conheço. Onde? Mas só para fechar, eu queria fechar com um apelo aos profissionais de saúde. Que eu percebo quando os consumidores segurados procuram a gente para ingressar com as demandas, que a gente necessita do que está no relatório médico. Detalhado, com lágrimas, sofrido. Documento essencial à propositura da demanda. Mas é exatamente esse o tema, a humanização da integração da assessoria jurídica ao profissional de saúde. Isso é ser humano. Hoje, as pessoas, as empresas e os profissionais de saúde que eu atendo, a gente tem um site que compartilha exatamente, ele joga todo o relatório do paciente, toda a vida do paciente, eu nem converso com ele. É isso. Tá tudo lá pra mim, se eu tiver alguma dúvida eu ligo. Não é uma coisa que eu preciso ficar correndo atrás, porque a vida, facilita a vida dele, facilita a vida do paciente, ele facilita a minha vida, e aí a gente faz valer o direito. Maravilha. Fechado. Fechou. Tá lá. Alce. Deixa eu agradecer aqui. Agradecer, começou a... Tá vendo, Alce? Não pode deixar. Alce. Pode ou não pode? Pode, Nando. Pode, Alce. Levanta assim, dá um tchau aí. Pronto, eu agradeço imensamente, Nando. É uma grande honra mesmo. O pessoal aqui tá me vendo daqui. Esse ângulo é ruim, meu. Tá Mas eu agradeço muito. É uma honra estar aqui. Eu espero que tenha sido claro. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho as pessoas a abrirem a cabeça, tanto os profissionais de saúde, como eu disse, a todos os brasileiros. E agradecer
ao elogio aqui Tá bom. de que nunca me deu bola na faculdade. Nunca me deu bola Pega na faculdade. E assume, tem até a música. Nunca me deu bola na faculdade, mas rasgou um elogio desse. Eu não vou nem dormir hoje. Obrigada, meu, mas a recíproca é mais do que verdadeira. Eu acompanhei tudo, o engarrafamento rodando aqui, procurando, dando risada, entendendo sobre o tema com clareza. Maravilha. É uma alegria, enfim. Parabenizo sua explanação aqui também. Pronto. Me ajudou como profissional, inclusive. Maravilha. De mais a mais, agradeço a presença aqui de Alce aqui, representando a galera do Bahia Cash, nesse nosso projeto, como eu venho falando, chegar agora maio. É porque muita gente pergunta, me pede, quer vir, papapá. Eu volto quando? Vou organizar os temas importantes assim. De hoje a 8, como diz Soteropolitano. De hoje a 8, não fala nada não, na semana que vem. De hoje a 8, né? Pode? Como o meu também. Pode, Nando. Calma, Nando. Obrigada, viu, pelo próximo convite. Já vou agradecer. E aí vamos... Não, aqui o biscoiteiro aqui tá assim, apertando pra colar. A gente bate aqui, a gente bate aqui, Bruninho, fala oi. Alce. É sobre o que fecha hoje? Essa live, meu irmão. Um beijo, pessoal. Tudo de bom. Vamos seguir, viu? Pode ou não pode, Nando? Olha lá, pode. Um abraço.